quero ler com você em Atos dos Apóstolos, se você puder, mesmo assentados, pegue sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler um texto que fala um pouco sobre esta unidade da igreja, essa visibilidade da igreja. Atos capítulo 11, versículo 19 em diante, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na TV. Lembre-se que nós usamos a versão Nova Almeida atualizada, né? Talvez a sua versão possa ser um pouquinho diferente, mas, inclusive, hoje recebemos algumas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, novíssimas ali, com um precinho bom, está lá na nossa lojinha. Atos, capítulo 11, versículo 19, diz assim: Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Oremos, feche seus olhos. Pai, te louvamos, te adoramos pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Te pedimos, fala conosco nesta hora, ministra os nossos corações, que possamos sair daqui alimentados e ouvindo claramente a Tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos e que todos digam amém. Bom, queridos, aqui esse contexto histórico é muito fácil de compreendermos, mas é preciso fazer algumas citações, porque a igreja está vivendo aqui uma crise. E eu quero falar aos próximos domingos um pouquinho sobre as crises, né? Já meditamos há cerca de 5 anos atrás sobre quais são as crises da igreja. E eu quero voltar a isso porque isso é muito, muito presente na nossa vida. Quem não sabe o que é uma crise? Crise é o que chamamos de o conjunto de ações e reações que invadem a nossa perspectiva de vida. Eu tenho o desejo de entrar em tal emprego, vou fazer toda a inscrição, os testes, né? E se alguma coisa der errado, eu posso estar experimentando uma crise existencial. Tem pessoas que entram em depressão achando que elas estão com problemas, por isso que as portas não se abrem. Há pessoas que entram numa crise de nervosismo e não conseguem se lembrar do que estudaram para fazer os testes, para serem aprovadas. Crise, então, nos arremete a essa sensação, um misto de ansiedade, preocupação e não saber como resolver. A grande questão de uma crise é quando nós não temos a solução. Se você tem um problema, vou trazer o exemplo de um problema matemático, que vai levar você a um outro nível, mas você sabe o resultado. E aí, quando eu fazia a prova de matemática, eu lembrava que eu só pegava daqueles professores que não davam matemática no modo múltipla escolha. Ele queria que você escrevesse, rascunhasse, para provar que você fez aquele teste de verdade. E não que você copiou o resultado. E eu não era tão bom em matemática, irmãos, eu confesso. Eu gostava mais de português, literatura, poesia, música, matemática. Eu perguntava, para que existe matemática no mundo? Irmãos, a gente recebe primeiro salário, a gente sabe para que serve matemática, né?
para calcular, para aprender a lidar com ele. Mas eu achava que não havia a menor necessidade. Aí um dia o professor chegou lá dizendo: hoje a prova será de múltipla escolha. E eu disse: ô, glória! Lógico, eu não era cristão e eu pensava já em dar uma espiadinha para a esquerda e para a direita para ver se eu pegava o resultado de um e de outro. Eu falei: bom, quem sabe, né? Vou deixar para o final. Mas ele disse assim: mas eu estou deixando com vocês, além da prova, uma folha em branco. E nessa folha vai constar o rascunho de vocês. Eu preciso ver o rascunho. Não é só colocar a resposta. E aí eu comecei a pensar, entrei em crise, né, irmãos? Eu entrei em crise, falei: eu vou escrever o quê? Vou inventar uns números, eu vou botar a folha de cabeça para baixo, vou rabiscar bastante, não funciona. Uma coisa me veio ao coração, e nessa prova em especial, eu me lembro dela, porque uma voz, assim, eu não posso dizer que era Deus, eu acho que era misericórdia de Deus sobre mim, não é? Um aluno que não estudou como deveria, não prestou atenção, querendo tirar boa nota, só misericórdia de Deus. Mas uma coisa veio ao meu coração: você tem a possibilidade de ter diante dos seus olhos algumas respostas, ou seja, você pode fazer algumas contas, e se nenhuma dessas contas trouxer um resultado parecido com estes, é sinal que você está muito errado. Olhando para as respostas, pode ser que você se aproxime, porque uma delas está certa. Então a crise, na verdade, ela só avança, só é feroz como nós não temos nenhuma resposta. Quando nós não sabemos como resolver, aí podemos entrar em crise. E agora? O resultado é X, mas não tem X aqui, então não é X. Então o resultado é Y, mas não tem Y, então não é Y. O resultado é A, tem A, pode ser que seja, vou caminhar por aqui. Quando eu falo de não ter, enxergarmos o resultado dos nossos problemas, é porque sim, nós temos muita dificuldade, quando estamos na zona de conflito, termos paz suficiente para encontrarmos o resultado das nossas questões. E aí podemos entrar em crise. A igreja primitiva, como nós chamamos, a igreja que lemos aqui no texto de Atos 11, é uma igreja que está vivendo as suas crises. E nesse primeiro momento, não podemos dizer que eles tinham nenhum resultado, porque eles estavam, no contexto histórico, sofrendo perseguições. Quando a gente fala igreja em Jerusalém, não havia um templo como você tem, e por mais que qualquer um de nós viva uma perseguição por ser crente, não se compara ao que eles viviam, porque eles estavam sendo caçados. Eles podiam ser levados ao tribunal ou mesmo à morte, porque os executores das perseguições poderiam matar os cristãos antes de levá-los a Jerusalém, porque a ideia era perseguir aquele grupo de homens e mulheres também, logicamente, que se diziam imitadores de Cristo. E aí você leu aqui que naquele momento, no meio de uma crise, eles foram reconhecidos como os cristãos, os que imitavam Cristo. E no grego original, né, o Christos significa cristozinhos, pessoas que imitam aquele que morreu e estão dizendo que ressuscitou, porque até então não havia uma firmeza de entendimento sobre a fé cristã. Era a fé dos judeus, o modo que os judeus conheciam, e o ateísmo do mundo. Quando aqui o texto diz que eles priorizaram evangelizar os judeus, é porque o cristianismo nasce em meio aos judeus. Mas alguns iam para a Grécia e também evangelizavam aqueles que, mesmo não sendo literalmente ateus, porque eles acreditavam em seus deuses, acreditavam num panteão de deuses, uma coleção de Deus, trovão, Deus da montanha, Deus do mar, Deus disso, Deus da fúria. Então, quando eles começavam a pensar desta forma, era difícil você trazer uma palavra e dissesse: olha, o Deus que nos criou, ele habitou em nosso meio, ele estava lá em Jerusalém algum tempo atrás. Ele enfrentou a morte, mas ficou lá 3 dias e logo depois ele ressuscitou. Muitos viram ele vivo novamente, e aqueles que o acompanharam enquanto ele estava lá, viram ele ser assunto aos céus,
e disse que traria para nós um consolador. E eles estavam movidos por esse consolador, que era o Espírito Santo. Então, não é tão fácil você pregar o Evangelho de uma forma tão simples. Evangelho é simples demais, queridos. O Evangelho de Jesus Cristo é muito simples. Lamentavelmente, nós entramos num desejo de trazer complexidade à pregação da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus é isso aqui, ó. Acreditar que o Verbo encarnou, o Verbo habitou no nosso meio, o Verbo abriu, rasgou o véu da religião, dos protocolos, disse que o reino de Deus era feito de pessoas simples e humildes. Olha o que ele disse. E por isso ele pagou um preço. Foi morto, mas a cruz não o deteve. Levaram ele para um túmulo, 3 dias depois ele está lá. Pedra removida, alguns dizendo que não era verdade, que roubaram o corpo dele, alguns subornaram os guardas para dizer que eles foram embebedados para roubarem o corpo, enfim, muitas histórias, mas o que nós vivemos hoje é o que eu chamo o elemento principal da nossa fé. Nós cremos. Eu estou aqui, você está aqui, porque nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, louvado seja Deus. Não precisamos testificar nem pela ciência, nem pelos livros históricos. A nossa fé é suficiente para abrir o nosso entendimento. E aí, quando alguém quer debater muito, pastor, mas a ciência, a arqueologia, eu digo, querido, você quer conhecer Cristo? Vem e vê. Eu não posso provar a minha fé. Eu posso mostrar para você a minha fé através daquilo que eu creio. Eu creio que quando me reúno com os irmãos na igreja, a presença de Deus está ali, é abundante, pode curar, pode realizar milagres, pode fazer maravilhas, pode nos ensinar numa caminhada mais firme neste mundo tão cruel, irmãos. Então eu não posso dar às pessoas que ainda não creem em Cristo experiências minhas, mas eu posso mostrá-las e posso dizer-lhes que, se eles quiserem, eles também experimentarão da fé em Cristo Jesus. Os cristãos estão aqui, então, tentando sair dessa crise. E aqui, logicamente, as investidas, os obstáculos que eles encontram. A igreja está dispersa, repito, não há uma igreja como essa. Quando se fala que hoje, para a gente entender, a igreja em Jerusalém era a casa de alguém que, às escondidas, ainda se reunia para orar, para receber pessoas. Se você entende a questão simbólica do cristianismo, o peixinho sempre identifica um cristão por vários motivos, principalmente 2, porque os discípulos, a maioria deles, foi trazido lá da pesca, e aí era natural eles terem esse código. Alguns acreditam lá, o historiador Joséfo, que é um judeu que vai estudar o cristianismo, ele vai dizer que eles desenhavam nas portas um peixinho para dar a dica: olha, ali tem um cristão, você pode ir lá de vez em quando, que lá você ora, lá você recebe comida. Os viajantes que vinham para ouvir sobre Cristo, então o peixinho é identificado. E lógico, a tradução em grego do ictus, que é a palavra que significa peixe, é a frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então junta-se tudo isso, e hoje a gente vê em muitos automóveis, um símbolo de um peixinho, e aí você logo identifica: olha, tem um cristão ali de alguma igreja, não sei qual, mas é cristão. Assim como alguns símbolos de outras religiões você identifica fácil, quando você vê um triângulo, quando você vê um bode, quando você vê uma cruz de cabeça para baixo. Outro dia eu vi uma cruz de cabeça para baixo. Aí eu estava no estacionamento olhando para ela, quando o dono do carro chegou. Aí ele: tá tudo bem, amigo? Eu falei: tudo, é porque eu acho que colaram o adesivo errado. Bem cínico, né, irmão? Eu não podia falar outra coisa, senão ele podia me bater ali, Eu disse: eu acho que colaram de cabeça para baixo. Aí ele entrou no carro e não deu nem conversa, Não era uma provocação, mas eu estava só reparando como alguém desacredita com facilidade. E para acreditar é tão difícil. Meu Deus, só experimentando mesmo. Então, a igreja de Jesus Cristo, que está ali tentando se estabelecer, ela começa a sofrer muitas perseguições. E aí eles entram em crise, viveram as suas crises naquele tempo, superaram as suas dificuldades, e hoje a gente tem aí pelo menos uns 2000 anos de uma igreja estabelecida.
Hoje, quando você sair daqui, se a gente sair em grupo, quem estiver passando nos ônibus, no trem, vai dizer, olha, lá os cristãos estavam reunidos. Hoje nós somos vistos, em alguns casos reconhecidos, como cristãos. A questão é que nós precisamos entender é que assim como a Igreja de Cristo viveu a sua crise logo assim que começou a se reunir, nós não podemos escapar de viver as nossas crises enquanto igreja. Eu entendo que a igreja cristã no Brasil está em crise. São várias crises. Hoje a gente vai falar sobre a crise de autenticidade. A gente está perdendo um pouco o rumo. Vou explicar, ou tentar explicar um pouquinho, essa crise que abate a igreja cristã dos últimos dias. Como se identifica um cristão? Bom, houve uma época que as Bíblias eram como desodorantes, né? O cristão era identificado na rua pela Bíblia embaixo do braço, de tal maneira que alguns, metodicamente e até de forma de zombaria, eram chamados de os Bíblia. Não sei se alguém aqui já ouviu isso, mas os antigos cristãos, no meio de um povo, de um cristianismo um tanto quanto duvidoso e de muita miscigenação cultural, olhava e dizia, lá o Bíblia, porque ele se vestia como crente, ele tinha uma Bíblia nas mãos. Isso, lógico, caiu um pouco em desuso. Eu ainda sou favorável que você tenha uma Bíblia. Hoje, pela manhã, o professor da escola bíblica disse uma coisa importante. Ele disse, sabe por que a Bíblia é importante? Porque a Bíblia, papel, ela dá a Deus uma exclusividade. Não significa que ter a Bíblia no celular, no tablet, no notebook está errado. É que você é tentado a não dar a Deus exclusividade, porque é uma mensagem de WhatsApp, é o Facebook, é alguma coisa que chega no celular que você desvia a sua atenção. Então você não está dando exclusividade para Deus. A Bíblia, você deve dar exclusividade. Você abre para conversar com Deus, para ouvir Deus, para entender a mensagem. Então, nessa questão da exclusividade, eu entendo que a igreja está vivendo uma grande crise, irmãos. A gente não está dando a Deus a exclusividade que Ele merece. A gente divide o tempo de Deus com o resto da nossa vida. E para muitos sobra apenas o domingo. É desleal você confiar no Deus que tudo pode, no Deus do impossível, no Deus do ouro e da prata, o Deus que cura, o Deus que faz milagre, o Deus que abre portas, e dar a Ele o que sobra, o resto do seu tempo. Você entende por que quando falamos de dízimos, principalmente dízimos, não das ofertas, a gente fala de primícia? Porque não é para a gente pagar as contas e ver o que sobra para Deus. Você está dando resto para Deus? Deus não precisa de resto. Então, o mesmo valor, ao invés de ser dado no fim, tem que ser entendido que precisa ser o primeiro. E aí eu estou dando para Deus a primícia. Não é o valor, não é a quantidade, é como você faz. Então veja que nesse momento, se a gente não entender exatamente essas crises que a igreja vai vivenciando, a gente também entra em crise. Eu estava contando um pedacinho do meu testemunho e falando que eu ia para a igreja. Durante 3 anos eu fui de Anchieta a Belfor Roxo, às segundas, terças, quarta, quinta e sexta. Alguns sábados, levar os filhos para o culto de crianças, culto de jovens, culto de adolescentes, domingo de manhã e domingo à noite. 9 vezes por semana. E eu nunca entrei em crise por isso. Eu fiquei cansado. O carro já ia sozinho. Eu podia largar o volante que ele ia, ele já sabia o caminho. E eu ia por lugares difíceis, voltava à noite. Nós ali implantamos um trabalho com morador de rua, durante um bom período do seminário, que eu, minha esposa e os meus filhos ainda pequenos, distribuímos quentinhas para moradores de rua, altas horas da madrugada. E nunca entramos em crise. Então eu não posso deixar de contar esse testemunho, porque hoje a gente vê uma igreja que está vivendo essa crise, e começa pela autenticidade, a falta de identificação com aquilo que é original. O que é autenticidade? É uma cópia autêntica, que deve se parecer com o original, fiel ao original. E quando eu falo desse fiel, não é se sentir original.
Ah, eu me sinto cristão porque eu sei ler grego, hebraico, eu sei ler a Bíblia. Já li a Bíblia 10 vezes, pastor. Eu me sinto cristão. Eu me visto como cristão. Eu tenho 10 Bíblias. Eu sou da igreja há muitos anos. Espera aí, calma. Não é se parecer com o original. É ser tão autêntico quanto é o original. Não é se sentir, não é tentar ser. É ser. É mais fácil ser do que tentar ser, né? Numa ilustração breve, você pega um documento, alguns cartórios ainda aceitam cópias, aí você leva a cópia original até o balcão do cartório, e eles comparam e dão um carimbo dizendo, é autêntico, tá? Foi autenticado, é uma cópia autenticada, você já ouviu sobre isso. Mas se a sua xerox, a sua cópia, a sua fotocópia não for boa, vai ficar meio obscuro o texto. Você não pode chegar lá para ajudar a identificar, passar uma caneta em cima. Ele vai dizer que aquilo é falso, mesmo que você esteja copiando o original, é falso. Você não pode autenticar um documento adulterado. É crime. Então você tem que levar uma cópia fiel. Alguns cartórios não aceitam as cópias vindo de fora, eles tiram a cópia ali mesmo. Aí você diz, poxa, eu quero uma cópia autenticada. Eles vão lá e tiram. É lógico que eles ganham muito dinheiro com isso, né? Porque aqui fora você paga, sei lá, 15, 20 centavos numa cópia, lá eles podem cobrar R$2. É tudo assim, mas ele está dizendo, eu sei que estou tirando uma cópia do original. Quando a gente fala sobre isso, queridos, é comum a gente reparar na igreja, nas igrejas que a gente acompanha pela TV, a igreja que você visita, esta igreja, qualquer igreja, tem esse afã de ser mais parecido com o original. Repito, não é para parecermos com o original, é para sermos como o original. O resultado desta igreja que está sendo perseguida e está evangelizando, batizando pessoas, salvando, inaugurando outras igrejas, deve ser o mesmo resultado desta ou de qualquer outra igreja. Se não for assim, vamos entrar em crise. Por que você entra aí, podemos falar de qualquer igreja sem citar nomes, você entra numa igreja, ela tem todas as bandeiras de Israel, tem os candelabros, tem o óleo, tem a arca da aliança, tem tudo de Israel. Você é uma igreja cristã ou é uma igreja judia? Não, porque Israel é o povo de Deus. Tá, o Israel de hoje, para quem estuda a palavra, não é mais o geográfico. Lá também há povo santo separado para Deus. Mas no Brasil tem, na África tem, na Europa tem. Então não é como eu me visto, não é como eu apresento a igreja. Antes de colocar uma bandeira de Israel, eu sou brasileiro, aí eu botei uma bandeira do Brasil. Poderia ter colocado até do Flamengo, né? Não está merecendo não. Deixa do Brasil. Eu sou brasileiro, deixa aqui do Brasil. Mas preste atenção, porque às vezes a gente entra em alguns lugares. Eu entrei certa vez numa igreja para um café da manhã de pastores, achei muito linda a igreja. Eu vi lá objetos que eu nunca fui a Israel, então achei lindo. Mas eu não me sentia numa igreja, eu me sentia num museu. Foi quando eu disse para o pastor, esta Hanukkah que você tem aqui é muito linda. E ele ficou procurando a Hanukkah. Ele ficou procurando e olhando, e ele não quis perguntar, né, para não parecer ignorante. Aí eu olhei, aquele candelabro, sim, a menorá. Eu disse, não, é uma Hanukkah. Isso mostrava que ele não sabia o que tinha ali. A menorá é um candelabro de 7 pontas. Ele tinha um de 9 pontas, é a Hanukkah, é outra coisa. É outro contexto histórico. Então não dá para você levar um objeto para casa e achar que representa uma coisa e não representa aquilo. Você tem que estudar. Se você quer mostrar conhecimento, história, sabedoria, invista nisso. E eu não entrei em detalhes, eu não estava ali para ensinar, mas me chamou a atenção e eu quis, logicamente, saber se ele sabia o que ele tinha. Ele não tinha um candelabro menorá, ele tinha uma Hanukkah. Eu devo ter feito ele pensar um pouquinho. Talvez ele tenha ido para casa ou foi no Google, né, virou as costas para o Google, Hanukkah, como é que se escreve isso? Onde é que está? E ele descobre, é simples hoje descobrir isso, conhecer a história.
A questão, querido, é que se eu não tenho o desejo do resultado que espero, como a igreja primitiva tinha, eu não sou fiel ao original. Eu até criei uma originalidade. Você já percebeu que tem igrejas que querem ser tão originais que elas criam situações, nomes, cores, modo de culto. Tá, a gente respeita, Deus é maravilhoso, Deus perdoa tudo, irmãos, até quando a justiça chegar, né? Tem coisas que aos nossos olhos parece que Deus está doido para mandar um raio, mas Deus não manda por quê? Porque Ele é misericordioso. Eu contei para os irmãos que eu passei pertinho aqui na cidade, aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, passei com o meu carro, tinha uma placa toda preta, Igreja Cristã F5. Era o nome da igreja. E isso não é internet, não é figurinha, não é... Eu passei pela igreja, estava com Vera no carro, eu passei e voltei, falei, não, que negócio é esse de igreja F5? Nunca imaginei uma placa preta, embaixo do F5 estava, deixa Deus atualizar você. F5 é aquela tecla que você aperta para atualizar o computador. Então eles deram o nome da igreja F5. Falei, tá, e se Deus quiser deletar? O problema está aí, irmãos. É original? É original. Não se discute. Não estou dizendo que lá não tem salvo, que não tem pregação da... Não, eu só estou tentando entender por que a necessidade de querermos ser tão diferentes ou tão iguais, se não vamos conseguir. Eu não tenho que ser diferente, eu não tenho que criar modos de culto, eu não tenho que ensinar os irmãos uma coisa que eu acho que é certa. O que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho, ouvir sobre salvação, trazer pessoas para serem salvas, anunciar Cristo lá fora, independente das outras situações que possam surgir. O que eu preciso fazer é ser simples. Lógico, a gente às vezes observa algo acontecendo, diz isso é bom. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, examine todas as coisas e retenham o que é bom. Então a gente olha e diz, poxa, isso é interessante, nós temos a modernidade. Algumas igrejas, o bispo Roberto, quando inaugurou, fundador da Igreja de Nova Vida, completamos essa semana, no Dia das Mães, 62 anos de inaugurada a Igreja de Nova Vida. Bispo Roberto, o primeiro culto oficial da igreja foi num domingo do Dia das Mães. E aí, todos os anos, no Dia das Mães, a gente comemora o aniversário da Nova Vida. Fizemos 62 anos. E eu me lembro que as histórias que contam os livros, eu não o conheci pessoalmente, Bispo Roberto era um homem que tinha uma visão muito à frente do seu tempo. As igrejas da sua época usavam os inários, cantor cristão, harpa cristã, né? Cada igreja tinha sua forma de culto. Ele foi e colocou num culto o retroprojetor. Era a última tecnologia da época em projeção de imagens. Você colocava um pano branco no fundo, pegava uma folha transparente, colocava a letra da música, e ali tinha uma irmãzinha que só fazia isso, virava a folha, enquanto os cantores cantavam, e ela estava ali mudando a folha. Então era projetado na parede o hino que estava sendo cantado. E ele, quando inaugurava uma igreja, dava de presente um retroprojetor, porque ele dizia, o povo tem que cantar o que vocês estão cantando. Era a mesma situação do cantor cristão, só que uma coisa mais moderna. Vários comentários da época diziam, essa igreja é uma igreja de porta larga, essa igreja quer fazer diferente, essa igreja é do diabo. Era. Não, para eles era do diabo. Principalmente quando o bispo Roberto uma vez disse assim, ei, você que nos visita hoje, você, irmã, que está de calça comprida, se o seu pastor não recebe você lá, eu recebo você aqui. Pronto. Ele era do diabo, né? Quem libera uma palavra, e as irmãs que queriam usar calça comprida vinham para a Nova Vida, porque as outras eram proibidas. Hoje não se proíbe mais nada. Tem nada, está até escandaloso o negócio. Graças a Deus, né? Fala a Deus. Mas houve uma época que era assim. Por que era assim? Porque acreditava-se que assim era mais certo. E aí o bispo Roberto, uma vez, num dos seus livros, ele vai dizer que muito do que acusavam ele era por pura inveja.
Ele disse: eu não fiz as coisas mais certas, eu fiz as coisas que eu entendiam que ia trazer um resultado. Porque muitas irmãs que eram impedidas de ir para suas igrejas por causa da calça comprida, entraram no céu com ou sem ela. Então ele começou a tratar sobre isso e dizer: não é o tipo de roupa, mas é o pudor, o que essa roupa mostra. Porque dependendo da calça comprida é melhor ficar de saia, dependendo da saia é melhor ficar de calça comprida. Então o que ele queria trazer era o entendimento do que estava por trás da vestimenta e não o modo de se vestir. Estamos falando de 60 anos atrás. Você sabe que para as igrejas mais tradicionais a Coca-Cola não podia ser bebida de crente. Quem bebia Coca-Cola era do diabo. Me parece que Jesus comprou a Coca-Cola, né, irmãos? Porque hoje é a bebida número 1 dos crentes. Alguma coisa mudou, eu não sei o que mudou, eu não sei essa transação financeira, mas o entendimento agora é outro. Ah, estava errado? Não, não vamos criticar o modo de que se pensava. Eu só não posso agora colocar a inquisição sobre aquilo que eu acho que é certo. Eu vou criar o meu estilo, vou ser original. Calma, queridos, nós temos que ser cópias autenticadas. E quem autentica, quem faz o selo? É interessante isso. Se você voltar no texto lá, Atos 11, versículo 26, só a parte final. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, não, 26, isso? É só o finalzinho. Em Antioquia, os discípulos foram, primeira vez, chamados de cristãos, ou seja, parecidos com Cristo. Aqui você pode encontrar um parecido de vestimenta? Pode, mas não é o foco. Porque todos se pareciam. Você lembra quando Jesus foi preso? Que Judas teve que, na penumbra da noite, ter que se aproximar dele, e o código era o beijo. Por que era o beijo? Porque Judas vivia com Cristo mais do que os soldados. Então ele identificaria melhor, porque todos se vestiam muito igual, diferente de hoje. Hoje tem crente de cabelo preto, hoje tem crente sem cabelo, hoje tem crente de cabelo branco, cabelo verde, cabelo azul, cabelo lilás, tem crente de purpurina, não tem problema. Não dá para identificar mais um crente pela roupa. Pelo contrário, o diabo se faz de crente, muitas vezes, para dizer eu sou crente só por fora. Então, veja que ao invés da gente procurar uma originalidade, nós temos que ser uma cópia. Que sentido, pastor? Para não entrarmos em crise. Autêntica, pensando no resultado da igreja. Que sentido que eu tenho que ser parecido com Cristo? Olha o caráter de Cristo. Você tem perdão no seu coração? Você é misericordioso com aqueles que te perseguem? Você busca a paz quando você está em conflito? Você vai para o jardim orar quando o diabo se aproxima? Você busca a comunhão? A igreja precisa viver na comunhão. Você entende que conversar com alguém mais maduro na fé, o que Jesus fazia por volta de 12 anos? Ficou no templo conversando com os sábios da lei. E com 12 anos ele falava coisas que os sábios ficavam assustados. Mas ele estava ali porque ele estava na casa de Deus. E quando a mãe dele se aproxima dizendo: menino, a gente está procurando você há alguns dias, o que você está fazendo? Ele: mãe, você não sabe que eu vim fazer a vontade do meu pai? Quem era o pai? Não era o José. José era o padrasto. O pai era o próprio Deus. Então, veja que nós temos que entender de Cristo para não entrarmos em crise. Essa ideia de sermos reconhecidos, como é que a gente está vivendo hoje? O que a gente está buscando? Será que a igreja está buscando apontar para Cristo? Ou apontar para o fundador da igreja? Quando eu falo do bispo Roberto, falo com saudosismo, carinho, né, a dedicação dele. Mas espera aí, não há nenhuma idolatria, viu? Era um homem tão falho quanto qualquer outro. Ele poderia ter decisões ríspidas, que alguns diziam: meu Deus, por que? Ele não é Cristo. Eu não sou Cristo. O melhor lugar para estar não é a igreja A, B ou C. É a igreja de Cristo. Se a igreja é de Cristo, o resultado vai ser parecido com o resultado da igreja de Cristo de 2000 anos atrás.
famílias serão consertadas, o Senhor vai atar casamentos e trazer o amor restaurado, o Senhor vai dar sabedoria para que você se livre do endividamento, os demônios vão bater em retirada. Posso ouvir glória a Deus por isso? Isso é uma consequência de uma vida cristã de verdade, queridos. Eu não estou apontando, e quando falo no amor que eu tenho pela denominação, é porque eu encontrei respostas nessa denominação. É a perfeita? Calma, não existe igreja perfeita nesse reino, não existe. Pastor, vou procurar uma igreja, Deus abençoe que você se encontre. Por quê? Porque você vai procurar perfeição? Não existe. Não existe, irmãos. O que estamos procurando numa igreja? Eu gosto dessa porque essa canta louvores tão animados, eu gosto de dançar. Vai para a discoteca. Ainda tem discoteca? Não, a discoteca é da minha época. Vai para o baile? Não, não tem mais baile, sei lá. Vai para uma festa. Nós podemos ter festa na igreja, nós podemos ter alegria, mas tudo feito com moderação, porque o objetivo da igreja não é atrair as pessoas pelas luzes, pelo som, pelo louvor, pela performance do cantor, ou do pastor, ou como ele se veste, ou como ele fala. Queridos, estamos aqui buscando Cristo, necessitamos de Cristo, precisamos de Cristo, louvado seja Deus. Então, antes que eu aponte para a placa da igreja, eu tenho que apontar para Cristo. Eu não apresento, olha, vai para a Nova Vida, porque na Nova Vida você vai achar isso. Não. Eu não ofereço igreja assim. Eu digo, você tem que vir para Cristo. E se me perguntarem onde você está buscando Cristo, aí eu digo que eu estou aqui na Nova Vida em Anchieta. Eu não indico igreja como muita gente faz. Você tem que procurar uma igreja, qualquer uma serve. O diabo já inaugurou as suas igrejas, tá? Se você não sabe. E são muito parecidas com a igreja de Cristo. O diabo, não estou falando, tem cruz, tem Bíblia, tem evangelho. Mas tem perversão, tem homossexualidade, tem droga, tem corrupção. Está tudo lá. Isso não é história. E eu espero que você não faça de crente investigador e não seja achado num lugar desse. Versículo 21, olha aí. Gosto desse versículo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha aqui, ó. É pelos frutos que conheceremos a árvore, não é pela tábua escrita. Você vai lá no hortifruti, lá no agricultor e diz, olha, eu quero levar para casa uma mangueirazinha, um pezinho de manga, mas você não conhece, aí está escrito na tabuinha lá, manga, da boa, docinha, pode levar. Aí você leva. Chega em casa, é uma jaqueira. Você só vai descobrir anos depois, quando a jaca cair, você fala, ué, eu comprei como manga. Não é pela tabuinha escrito que é de Jesus que o fruto vai ser bom, queridos. É pelos frutos que você vai conhecer a igreja. É pelos frutos. Gosto de citar os exemplos da vida, porque eu estou no Evangelho há quase 30 anos. Pouco, mas muito bem vividos. E eu já vi de tudo, irmãos. A igreja cristã no Brasil está vivendo em crise. Por que está vivendo em crise? Porque não encontra autenticidade, perderam a autenticidade. Eles estão buscando originalidade, estão buscando ser diferentes. Isso é perigoso demais, porque se eu não apresento um resultado, os fins não justificam, ou o fim não justifica os meios. Não é qualquer meio que é válido para atrair pessoas para Cristo. Não é o que eu prometo. Eu ouvi isso recentemente de um pastor de uma grande igreja. Eu fui pregar numa igreja muito grande. E o pastor perguntava assim, pastor, como é que são os seus cultos lá? É uma pergunta que eu não gosto de responder, né? Eu digo bênção pura, cheio da presença de Deus, louvor, palavra, mas ele queria saber como era a nossa igreja, ele não conhecia. Eu disse, cultos normais, quinta-feira alguns irmãos que se esforçam, vêm do trabalho, pela manhã uma frequência maior, à noite alguns irmãos voltam, outros não. É a igreja de hoje, pastor. Ele, não, é porque eu tenho tido dificuldade de encher essa igreja. E a igreja dele era muito grande. 1/3 da igreja dele não cabia aqui dentro, de tão grande que era. E aí, quando ele falou dessa dificuldade, eu fiquei me perguntando o que precisa ser feito para encher uma igreja.
Até que o culto começa e eu começo a perceber que determinadas coisas que eram feitas lá, eu nunca faria aqui. Então, se eu tiver que fazer o que se faz lá para encher a igreja, essa igreja vai ser sempre assim. Alguns poucos irmãos que sabem o que querem da vida. Não estão buscando atração, luz, show. Não estão buscando palavras de positivismo. Isso tem no positivismo lá fora. Não estão buscando receber, estão buscando dar. Nós estamos aqui para nos entregar a Cristo. Posso ouvir um amém? Não estamos aqui porque queremos a porta de emprego aberta, mas eu creio que se eu estiver aqui, a palavra vai ser liberada e a porta vai se abrir, louvado seja Deus. Mas eu não estou nessa expectativa de, será que é hoje a campanha da prosperidade? Será que é hoje que o pote de ouro vai aparecer? Descanse o coração, irmãos. Conhecendo a palavra, eu entendo que nós devemos buscar a Deus, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, ouvi-lo, procurá-lo, encontrar com ele, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Não podemos cair nesse ambiente de aceitar a crise por erros de rumo, de decisões pessoais. A igreja precisa, primeiramente, reconhecer o seu Senhor. E é o que está acontecendo com a igreja primitiva. Você vê que Saulo está convertido, ainda é chamado de Saulo, tá? Estamos no capítulo 11 de Atos, mas no capítulo 9, a história, na cronologia, diz que ele já está convertido. Até porque vão procurá-lo e levá-lo para Antioquia. Em Antioquia está acontecendo um movimento. Barnabé vai lá e vê que muitos cristãos estão pregando não só para os judeus, mas para os gregos também. Tem muita coisa boa acontecendo, gente se convertendo. Eles vão lá e chamam, Saulo, vem para cá para você nos ajudar. Eles ficaram 1 ano evangelizando, discipulando, e a preocupação deles não era, qual é a cor da igreja que vamos pintar? Qual o nome da igreja? A foto de quem vai aparecer lá fora? É de Barnabé ou é de Saulo? Ou quem é o pastor mais antigo para a foto aparecer? Quem é o líder? Irmãos, sejamos francos, a igreja está em crise. Você entra numa igreja que tem a foto de um fundador, tenta entrar na internet e ver se ele está igual. Só bota uma foto dele quando era garotão, novinho. Quando você encontrar com ele, você fala, esse é aquele que estava na foto? É, porque a foto não envelhece, só amarela. Estamos tentando mostrar uma realidade que não é a realidade da igreja de Cristo. Eu não preciso do retrato de Cristo. É exatamente por isso a igreja foi reformada. Porque na igreja cristã de antigamente tinha que ter o retrato de Cristo, de Pedro, de Paulo. Na igreja reformada não precisa de foto de Pedro, nem de Paulo, nem de Cristo. E muito menos de quem fundou a igreja. Porque quem fundou a igreja de Nova Vida não foi o bispo Roberto. Foi o próprio Deus que inspirou o bispo Roberto. E quem fundou as demais igrejas que eu entendo que são cristãs. Quem fundou a igreja batista? Cristo. Quem fundou a Assembleia de Deus? Cristo. Quem fundou a presbiteriana? Cristo. Agora, quem se colocou à disposição para botar a primeira pedra, para fazer obra, para reunir irmãos, é outra história. Nós vamos lembrar com carinho dos homens que trabalharam para o reino, mas ninguém merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a não ser Jesus Cristo, louvado seja Deus. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Não podemos entrar em crise de forma alguma. Do contrário, a gente fica irreconhecível. Olha, se lá em Antioquia eles foram reconhecidos como cristãos, é porque eles estavam fazendo coisas que Cristo faria. E não estou falando só dos sinais. Porque na época de Cristo tinha gente simulando demônios e expulsando demônios. Simão era um mágico. A menina que adivinhava. Muitas coisas aconteciam já na época de Moisés. Moisés vai levar o cajado que Deus mandou transformar em serpente, e já tinham mágicos transformando também varas em serpentes. Então nós estamos procurando uma igreja pelos sinais que os nossos olhos veem. Os maiores sinais são a sua transformação, a sua família, a sua paz, o seu entendimento e a sua salvação. Esses são os sinais. Fora isso, cada um escolhe do jeito que achar melhor. Quem pode atestar se uma igreja é autêntica ou não? Lá no versículo 23, aí de Atos 11, quando ele viu, Barnabé, ok? Quando ele chegou e viu a graça de Deus, o que tem nessa igreja de Antioquia? A graça de Deus. Ficou muito alegre
e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Eu penso na pregação de Barnabé. Barnabé chega naquela igreja e diz: meu Deus, que coisa linda. O que? A parede da igreja? Não. A placa da igreja? Não. O som da igreja? Não. Como os irmãos amam uns aos outros, como partilham o pão, como visitam os que estão doentes, como abraçam as prostitutas, os desviados, os ateus, como a igreja se comporta. A graça de Deus estava lá, irmãos. A graça de Deus não é visível aos olhos humanos, a menos que a gente esteja no Espírito. Do contrário, você não consegue ver a graça de Deus. A graça de Deus se manifesta no amor. Uma igreja, para ser cristã, ela tem que ser reconhecida no amor. E o amor implica em várias outras decisões, sensações e emoções. Como, por exemplo, o perdão, a misericórdia, o compadecimento, o envolvimento que nós geramos no lugar em que estamos. Esta igreja, ela não precisa ser reconhecida, esta nossa igreja local, não precisa ser reconhecida no mundo. Porque antes de eu ganhar o mundo, eu tenho que ganhar Jerusalém, que é o bairro que nós estamos. Então, antes que eu pense em alcançar pessoas na rede social, eu já disse isso, a gente vive esse movimento de o pastor tem que ser midiático, o pastor tem que ter vídeo, o pastor tem que ter canal. Eu disse: o pastor não tem que ter nada, o pastor tem que ouvir Deus. Se eu ficar o tempo todo fazendo vídeo, filmagem, eu luto contra isso. Por quê? Porque isso rouba meu tempo. Eu tenho que ter tempo de Bíblia, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que conhecer a vontade, eu tenho que orar, irmãos, eu tenho que jejuar. E a gente está vivendo uma igreja tão midiática que eu me pergunto: meu Deus, será que há tempo para buscar Cristo? Eu não sei como é que esse tempo é controlado lá fora, mas o meu, eu queria ter mais de 24 horas no dia. Eu queria ter no mínimo umas 30 horas no dia. Por quê? Porque eu tenho que buscar mais ouvir Deus. Eu tenho que ter mais tempo para Deus. Eu tenho que entender se a nossa igreja é autêntica ou a gente vai viver uma crise de autenticidade. Hoje há uma disputa, e quando eu comentava da igreja na qual preguei há pouco tempo, a igreja grande, eu fiquei pensando sobre isso, o que tem que se fazer? Porque se você tem uma igreja para 2.000 membros, como é que você coloca 2.000 membros dentro de uma igreja dessa? Você tem que, de alguma forma, ter o que servir, atrair. O evangelho por si só, seja franco, irmão, me perdoe. Por que eu estou pregando sobre crise? Porque só o evangelho não atrai 2.000 pessoas num lugar. Não, tem alguma coisa a mais. Ou é alegria, coisas positivas, eu não estou criticando. Eu acho importante você ter uma alegria, você ter uma luz, você ter, não sei, o ambiente da igreja, o clima. Se você estivesse aqui sem os ar-condicionados ligados, você não estaria aqui mais. Isso é importante, não é que isso tenha que atrair você. Isso faz parte do ambiente que vivemos. Mas eu não posso ser atraído pela cor da igreja, pelo modo de culto. Eu tenho que ser atraído por Cristo. Nós somos os vagalumes, nós piscamos. Às vezes tem luz, às vezes não tem. Mas vamos em busca da luz, e a luz é Cristo. Se não for Cristo, o vagalume vai ser devorado por algum sapinho no meio do caminho. É assim que funciona a vida. O reino animal nos ensina bastante. Então, essa breve meditação pode nos ajudar a entender um pouquinho esse momento de crise, de autenticidade que a igreja está vivendo. Dentro da igreja, de todas as igrejas, quando eu falo igreja, agora eu falo de forma geral, nós temos os que são cristãos e às vezes não parecem, porque eles não querem se parecer com um grupo ou com outro grupo. São cristãos porque eles amam, perdoam, leem a Bíblia, amam a comunhão. Outros parecem ser cristãos, porque se vestem exatamente igual, têm Bíblias enormes, mas não têm comportamento digno de um cristão. E quando não estão na igreja, porque eu digo a você, repito, quando sairmos daqui, se sairmos todos juntos, quem estiver passando vai dizer: olha, lá estão os cristãos da Nova Vida de Anchieta. Mas não é pela Bíblia, porque muitos nem têm Bíblia, usam celular, não é pela roupa, não é pelo jeito, ô varão, ô glória a Deus, você não vai sair sapateando. Não é por isso que eles vão nos reconhecer. No primeiro momento eles vão nos reconhecer porque saímos de uma porta escrito Igreja de Cristo.
Mas depois que for todo mundo para casa, vamos continuar anunciando Cristo nos nossos comportamentos, nas nossas palavras. O amor vai continuar em nós, a misericórdia que dispensamos aqui uns aos outros vai continuar lá fora, ou nós vamos nos esquecer que somos cristãos? Porque eles não se anunciavam, ei, estamos em Antioquia porque somos cristãos. Não, eles viveram unidos, repartindo pão, amando uns aos outros, pregando o evangelho, e o mundo os reconheceu como cristãos. Pela manhã eu dei uma palavra, e não sei se foi bem entendido, mas quem estava aqui ouviu, quando eu disse que eu penso no mundo lá fora, olhando para o Brasil, e dizendo: o Brasil é um país cristão. Que vergonha, irmãos. Um país com tamanha corrupção, com tamanha pobreza, porque os cristãos dividiam, os cristãos compartilhavam, os cristãos não estavam mancomunados com o que era errado no seu tempo. Eles eram repreendidos. Os cristãos não eram comprados. Quando Simão tentou comprar, o Simão mágico, tentou comprar os dons espirituais, Pedro repreendeu e disse: ô Satanás, sai daqui. Está pensando que os dons espirituais são vendidos? Aí cria o termo simonia, a venda de cargos na igreja. Venda de cargos na igreja. Ou você acha que isso não existe? Se vocês lerem a história dos papados, você vai ver que os papas decidiam quem iam ser os reis e vice-versa. Alguns reis se transformaram em papas, papas queriam ser reis, e a igreja protestante? Está muito parecido, irmãos. Alguns se sentem reis. Alguns estão tão protegidos por guardas armados que a igreja não consegue fazer um gabinete mais com aquele pastor, porque ele é famoso. Ok, mas será que a honra e a glória é dada a Cristo? Eu tenho que pensar sobre isso. E olha que eu não estou em crise, eu estou apenas pensando na autenticidade. Os frutos falam por si só. Você não precisa dizer que é crente. O modo que você vive lá fora vai definir o quanto você é de Cristo de verdade. Lá fora é que nós o mostramos. Aqui dentro todo mundo é crente, né? É santo. A maçaneta ali da porta é santa. Você toca nela, vira crente. Oh, glória, aleluia, sapateia. E quando chega lá fora, a maçaneta não está mais perto de você. Eu quero encerrar lendo um texto lá em Apocalipse, para a gente louvar a Deus, se despedir. Apocalipse capítulo 5. Porque esse texto fala de como se pode autenticar aquilo que é original. No cartório, eu já disse, eles comparam o original com a cópia. E eles colocam um selo. Apocalipse 5, versículo 11, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Isso está acontecendo lá no céu, João está tendo essa visão. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, olha, era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Isso está acontecendo lá no céu. Então ouvi, olha aí, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, também adoravam. Estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Ou seja, João tem a visão de que no céu tem adoração e que na terra tem adoração. E aqui o modo que Deus mostra para ele é: todas as criaturas, os pássaros louvando a Deus, os peixes louvando a Deus, as minhoquinhas debaixo da terra louvando a Deus. Debaixo da terra você não pensa em inferno não, tá? Porque aqui nesse momento ele está pensando nas criaturas de Deus, louvando a Deus, inclusive a igreja que está na terra. Nós aqui no culto, louvando, adorando, através das canções. E os quatro, versículo 14, e os quatro seres viventes respondiam: amém. Que significa: assim seja. Eles estão autenticando uma adoração.
É quando esses 4 seres viventes, que está aqui muito simbolicamente representado por aqueles que tinham autoridade para dizer é adoração legítima ou não. Sabe quando a gente manda o pedido de oração para Deus e a gente fica se perguntando, será que chegou lá no céu? Pode ser que chegue, pode ser que não. Mas a fumaça, né, o modo que a gente ora é muito descrito como fumaça, às vezes chega às narinas de Deus, às vezes não. Porque esses seres viventes que habitam no reino dos céus têm poder para dizer, Senhor, não recebe essa oração não, porque isso aqui... O crente está orando para matar o inimigo. Esse aqui, a oração desse aqui é em terra sogra. Não, esse aqui, Deus não vai perder tempo com essas coisas. Esse aqui está pedindo carro zero. Senhor, ainda chega pedido de carro zero. Chega para lá. Esse aqui está pedindo a conversão da sua família. Está pedindo firmeza de fé. Esse aqui está pedindo a cura. Uma cura primeiramente espiritual, para que o corpo também seja curado e vale a pena. Porque de que adianta curar o corpo se eu não vou usar o meu corpo para a glória de Deus? Então é melhor deixar morrer. Então eles estão lá recebendo isso e filtrando isso. E agora, o que eles estão filtrando? Adoração. Eles estão dizendo, essa igreja é autêntica. Porque eles estão levando o evangelho, porque eles estão amando uns aos outros e não apenas os que são da mesma fé. Eles são misericordiosos e quando se reúnem, não se reúnem para buscar, se reúnem para dar. O que você está dando para Deus hoje? A sua vida, o seu tempo, o seu louvor, a sua adoração. Você já deu parte do seu dinheiro, você está dando para Deus isso. Eu creio que ninguém esteja aqui porque não estamos em nenhuma corrente de prosperidade. Não acendi nenhuma fogueira santa. Opa, esqueci. O que os 4 seres viventes estão dizendo? Amém. Também os anciãos, os mais antigos dos seres celestes, se prostraram e adoraram. Quando a igreja ora e adora com louvor e fervor, queridos, coisas grandes acontecem no céu também. A sua adoração pode ser autenticada no reino dos céus. É como se chamássemos a atenção de Deus pela sinceridade no nosso coração. E aí sim, nós não estaremos mais em nenhuma crise de autenticidade. Porque não estamos aqui para copiar ninguém. Estamos aqui para sermos cópias originais de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pés. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos nessa noite meditando na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos faz pensar, refletir sobre o que acontece ao nosso redor, mas acima de tudo, em nós mesmos. Ao ler e ouvirmos a tua voz, a Tua palavra, Senhor, nós te pedimos, nos fortaleça a cada dia, Pai. Nos leve, Senhor, a entender mais da Tua vontade do que a vontade deste mundo. Que possamos ter frutos bons na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos temam a Ti acima de todas as coisas. Que verdadeiramente esta igreja que aqui está reunida, uma igreja passageira, Pai, quando todos nós passarmos o nosso momento, que o legado que venhamos deixar não sejam os bens que os ladrões levam, não seja a riqueza deste mundo que a ferrugem corrói, mas que seja a riqueza do Evangelho que salva. Pai, nós te pedimos, Senhor, usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Queremos nos colocar à Tua disposição para fazer a Tua obra e que todos ao nosso redor reconheçam que nós somos cristãos de fato. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.